é vibração. Na Rádio Empreendedora é pura emoção. Pronto pra mudar sua história. Comente Flow 360 é vitória. Oportunidades chegam sem avisar. Deixa o medo para trás e comece a brilhar. Sua jornada hoje vai começar. Com força e coragem nada vai te parar. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Cada passo dado é um aprendizado. Mentorias que te deixam capacitado. Essa rádio é seu guia e motivação. Comente Flow 360, sinta a evolução. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Hábitos. O que você repete define quem você se torna. No capítulo anterior, descobrimos que o destino é construído pelas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. O que acontece quando essas escolhas deixam de ser decisões conscientes e passam a fazer parte da nossa rotina? Talvez seja exatamente nesse momento que nasce aquilo que chamamos de hábito. E é aí que uma simples escolha deixa de influenciar apenas um dia e começa a influenciar uma vida inteira. Pare por algum instante e observe sua própria vida. Quantas atitudes você realizou hoje sem precisar pensar? A maneira como acordou, as palavras que costuma dizer, a forma como reage às dificuldades, os pensamentos que alimenta, os caminhos que percorre, os comportamentos que repete. Grande parte daquilo que fazemos diariamente já não exige decisão, exige apenas repetição. E talvez seja exatamente por isso que os hábitos possuem um poder tão grande. Eles trabalham em silêncio, sem chamar a atenção, mas, dia após dia, vão moldando a pessoa que estamos nos tornando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Rádio Empreendedora. Um ambiente dedicado ao conhecimento, ao empreendedorismo, ao desenvolvimento humano e à construção de uma sociedade formada por pessoas mais conscientes, preparadas e comprometidas com a transformação. É uma satisfação ter você conosco em mais um capítulo da jornada Mente Flow 360, uma caminhada construída para despertar consciência, fortalecer a inteligência emocional e transformar pequenas reflexões em mudanças reais de comportamento. Eu sou Edmilson Silva, terapeuta de ressignificação, criador do método CVR, fundador do Mente Flow 360, e será uma honra continuar esta caminhada ao seu lado. Durante os próximos minutos, não pense apenas nos hábitos que você gostaria de mudar. Observe principalmente os hábitos que já estão construindo a sua vida sem que você perceba, porque aquilo que repetimos todos os dias, mais cedo ou mais tarde, transforma-se na pessoa que nos tornamos. Então, permita-se caminhar mais um pouco, porque agora começa o
capítulo da jornada Mente Flow 360. Etapa 1 da jornada. Toda repetição começou com uma escolha. O que hoje parece automático, um dia foi uma decisão consciente. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Tudo aquilo que hoje faz parte da sua rotina, um dia precisou ser escolhido pela primeira vez. Ninguém nasce com o hábito de ler, ninguém nasce com o hábito de reclamar, ninguém nasce disciplinado, ninguém nasce procrastinando. Antes de existir um hábito, existiu uma escolha, talvez pequena, quase imperceptível, mas suficiente para iniciar uma repetição. E é exatamente aí que começa uma das transformações mais silenciosas da vida. Aquilo que repetimos deixa, pouco a pouco, de exigir esforço. O que antes precisava de decisão passa a acontecer quase que automaticamente. E existe algo importante nisso. Os hábitos não perguntam se são bons ou ruins. Eles apenas se fortalecem cada vez que são repetidos. Por isso, a vida raramente muda de uma forma repentina. Ela muda quando pequenas escolhas são repetidas tantas vezes que passam a definir a nossa maneira de viver. Talvez você esteja tentando mudar um resultado, quando, na verdade, precisa observar aquilo que repete todos os dias. Porque resultados aparecem no final. Os hábitos trabalham muito antes, em silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, mas com uma força extraordinária. E talvez esteja justamente aí a maior descoberta deste capítulo. O seu futuro não será determinado apenas pelas decisões importantes que tomar ao longo da vida. Ele será profundamente influenciado pelas pequenas atitudes que você decidir repetir quando ninguém estiver olhando. Por isso, antes de perguntar como mudar a sua vida, talvez seja mais importante perguntar: o que eu estou repetindo hoje que estará construindo o meu amanhã? Essa pergunta pode parecer simples, mas muitas vezes é ela que marca o início das maiores transformações. Etapa 2 da jornada. Os hábitos escrevem a história da nossa identidade. Aquilo que repetimos todos os dias fortalece a pessoa que acreditamos ser. Se essa pergunta que agora há pouco te falei permaneceu com você, talvez exista outra ainda mais profunda. O que acontece quando uma repetição deixa de ser apenas uma ação e passa a fazer parte da forma como enxergamos a nós mesmos? É exatamente aí que os hábitos revelam o seu verdadeiro poder. Eles não ocupam apenas a nossa rotina, eles moldam a nossa identidade. Pense por um instante. Uma pessoa que lê todos os dias dificilmente dirá apenas: eu tenho o hábito de ler. Com o tempo, ela começa a dizer: eu sou uma pessoa que gosta de aprender. O comportamento deixou de ser apenas uma ação, passou a fazer parte da identidade. Os mesmos acontece com todos os outros hábitos. Quem pratica a gratidão diariamente passa a enxergar a vida de forma diferente. Quem cultiva a disciplina fortalece uma nova maneira de enfrentar os desafios. Quem alimenta pensamentos negativos também está construindo um hábito. E, pouco a pouco, começa a acreditar que essa é simplesmente a sua maneira de ser. Percebe como isso acontece de forma silenciosa? Os hábitos não apenas ocupam espaço na agenda, eles ocupam espaço na identidade. E talvez seja exatamente por isso que mudar um hábito pareça tão difícil. Porque, muitas vezes, não estamos apenas tentando abandonar o comportamento. Estamos tentando reconstruir a imagem que fazemos de nós mesmos. Talvez a verdadeira transformação nunca comece perguntando: como posso mudar este hábito? Talvez ela comece perguntando: quem estou fortalecendo toda vez que repito este comportamento? Essa pergunta muda completamente a perspectiva, porque cada repetição confirma uma identidade. E cada identidade fortalecida influencia as próximas escolhas. É assim que o hábito deixa de ser apenas uma rotina e passa a escrever silenciosamente a história da pessoa que estamos nos tornando. Talvez, antes de mudar aquilo que
Talvez a vida esteja convidando você a fortalecer todos os dias a pessoa que decidiu ser, porque aquilo que repetimos, mais cedo ou mais tarde, deixa de ser apenas um comportamento, transforma-se em identidade. Etapa 3 da jornada. Familiar nem sempre é o melhor. Muitas vezes não repetimos o que nos faz bem, repetimos aquilo que se tornou conhecido. Se os hábitos moldam a nossa identidade, surge uma pergunta inevitável: por que tantas pessoas permanecem durante anos repetindo comportamentos que elas próprias gostariam de abandonar? A resposta raramente está na falta de inteligência. Também não está, na maioria das vezes, na ausência de vontade. Ela está em algo muito mais silencioso. O ser humano tende a repetir aquilo que lhe é familiar, mesmo quando esse caminho produz sofrimento. Pense em quantas vezes alguém diz: eu sei que isso não me faz bem. Ainda assim, continua fazendo, não porque deseja permanecer onde está, mas porque aquele comportamento já se tornou conhecido, e aquilo que é conhecido transmite uma falsa sensação de segurança. É por isso que mudar um hábito costuma causar tanto desconforto, não porque a mudança seja ruim, mas porque ela rompe um padrão que parecia fazer parte de quem somos. Nesse momento, muitas pessoas acreditam que estão fracassando. Na verdade, estão apenas atravessando o espaço entre uma identidade antiga e uma nova forma de viver. Toda transformação verdadeira passa por esse período. O antigo ainda parece confortável, o novo ainda não parece natural. E é justamente nessa travessia que tantas pessoas desistem, não porque sejam incapazes, mas porque confundem desconforto com incapacidade. Talvez hoje exista um hábito em sua vida que já não represente a pessoa que você deseja ser. Se isso acontecer, não olhe para esse comportamento apenas como um erro. Olhe para ele como um sinal de que existe uma história que foi repetida tantas vezes que passou a parecer normal. E aquilo que parece normal dificilmente é questionado. Até que um dia escolhemos interromper o piloto automático. É nesse instante que a consciência começa a ocupar o lugar da reflexão. E quando isso acontece, o hábito deixa de conduzir a vida. A consciência volta a conduzir o hábito. Talvez a mudança que você procura não comece fazendo mais força. Talvez ela comece percebendo, com honestidade, aquilo que se tornou tão familiar que você já nem questionava mais. Porque toda transformação duradoura nasce no momento em que deixamos de viver apenas por repetição e voltamos a viver por escolha consciente. Mas reconhecer isso é apenas o primeiro passo. Entre perceber um hábito e transformá-lo, existe uma travessia gigantesca, uma travessia silenciosa. É nela que decidimos se continuaremos alimentando a identidade que construímos até aqui ou se teremos coragem de fortalecer aquela que desejamos nos tornar. Enquanto a música toca, não pense no hábito que você quer abandonar. Pense na pessoa que você deseja construir, porque toda mudança verdadeira começa muito antes da ação. Ela começa na consciência. Agora é o momento da nossa travessia de consciência. Permita que a música conduza esta reflexão e pergunte a si mesmo: qual identidade estou fortalecendo todos os dias por meio dos hábitos que eu escolhi repetir? A identidade vem do hábito, passo a passo, dia após dia.
Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Eu sigo em frente com consciência. Eu escolho crescer. Eu escolho evoluir. Mente Flow 360 toca, desperta, move, Etapa 4 da jornada. A identidade vem antes do hábito. Quando a identidade muda, os hábitos começam a encontrar um novo caminho. Depois dessa reflexão, talvez você tenha percebido que alguns hábitos já não representam mais a pessoa que deseja ser. E isso é um passo importante, porque ninguém transforma aquilo que ainda não reconheceu, mas existe algo que faz toda a diferença. Muitas pessoas começam uma mudança tentando controlar apenas o comportamento. Prometem acordar mais cedo, ler mais, organizar a rotina, praticar exercícios, ter mais paciência e durante alguns dias até conseguem. Mas, pouco tempo depois, acabam voltando aos antigos padrões. Não porque lhes faltou capacidade, mas porque tentaram mudar o comportamento sem fortalecer uma nova identidade. O comportamento é a consequência, a identidade é a origem. Quando alguém acredita profundamente que é uma pessoa disciplinada, a disciplina deixa de ser um esforço constante. Ela passa a ser uma expressão natural de quem essa pessoa acredita ser. O mesmo acontece com qualquer outro hábito. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja: qual hábito eu preciso criar? Talvez seja: quem eu preciso me tornar para que esse hábito faça parte da minha vida de forma natural? Percebe a diferença? Quando a identidade muda, as escolhas começam a mudar. Quando as escolhas mudam, os novos hábitos começam a surgir. E quando esses hábitos são repetidos, uma nova identidade é fortalecida. É um ciclo que pode aprisionar ou libertar. Tudo depende da identidade que estamos alimentando diariamente. Talvez você não precise lutar contra todos os hábitos ao mesmo tempo. Talvez precise apenas fortalecer todos os dias a pessoa que decidiu construir. Porque ninguém sustenta por muito tempo um comportamento que contradiz aquilo que acredita ser. Mas também é verdade que ninguém deixa de crescer quando passa a viver de acordo com a identidade que escolheu fortalecer.
A verdadeira transformação acontece quando aquilo que antes exigia esforço passa a refletir naturalmente quem você se tornou. E é nesse momento que percebemos que mudar hábitos nunca foi uma questão de disciplina, sempre foi uma questão de identidade. Etapa 5 da jornada. A consciência transforma o que era esforço em que você é. Aquilo que você repete com consciência deixa de ser uma tentativa e passa a fazer parte da sua identidade. Chegamos então a uma das maiores descobertas desta caminhada. Os hábitos não mudam a nossa vida porque acontece uma única vez. Eles mudam a nossa vida porque acontecem todos os dias. É na repetição consciente que a transformação ganha força. Não existe mudança duradoura construída por grandes decisões isoladas. Ela nasce das pequenas atitudes que escolhemos manter mesmo quando ninguém está olhando. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas desistam cedo demais. Esperam resultados rápidos, quando na verdade a transformação acontece silenciosamente. Enquanto ninguém percebe, a identidade está sendo construída. Cada escolha consciente fortalece um novo caminho. Cada hábito repetido confirma uma nova forma de viver. E pouco a pouco, aquilo que antes exigia disciplina passa a acontecer naturalmente. Esse é o momento em que o esforço começa a dar lugar à coerência. Você já não faz determinadas coisas porque alguém mandou, nem porque está motivado. Você faz porque isso passou a representar quem você é. E quando identidade, escolhas e hábitos caminham na mesma direção, a vida deixa de ser uma sequência de tentativas. Ela passa a expressar propósito. Talvez você não precise transformar toda a sua vida hoje. Talvez precise apenas decidir qual pequena atitude merece ser repetida amanhã, depois repeti-la novamente e outra vez, até que ela deixe de ser apenas um comportamento e se transforme em parte da sua identidade. Porque é assim que os grandes destinos são construídos, não por acontecimentos extraordinários, mas por pequenas atitudes extraordinariamente consistentes. E talvez esta seja a principal reflexão que levamos deste capítulo. As escolhas iniciam a mudança, os hábitos fortalecem essa mudança, mas é a constância que transforma essa mudança em uma nova maneira de viver. No próximo capítulo da jornada Mente Flow 360, vamos compreender por que algumas pessoas desistem no meio do caminho, enquanto outras permanecem firmes mesmo diante das dificuldades. Vamos descobrir que a verdadeira transformação não depende apenas de começar. Ela depende da capacidade de continuar. E é exatamente sobre isso que conversaremos no nosso próximo encontro. Chegamos ao fim de mais um capítulo da jornada Mente Flow 360. Hoje não falamos apenas sobre hábitos, falamos sobre escolhas que se repetem, sobre comportamentos que silenciosamente moldam a nossa identidade e sobre a possibilidade de construir uma nova história, começando por pequenas atitudes realizadas com consciência. Antes de encerrarmos, quero deixar um desafio para você. Nas próximas 24 horas, escolha apenas um hábito, não 10, não 5, apenas um. Escolha aquele que mais representa a pessoa que você decidiu se tornar e cuide dele com intenção. Observe como você pensa, como reage, como decide, como age, porque muitas vezes a transformação que esperamos para o futuro começa em um único comportamento vívido, com coerência no presente. Lembre-se, você não precisa mudar toda a sua vida de uma só vez, mas pode mudar a direção dela ao decidir conscientemente aquilo que repetirá amanhã e depois, no dia seguinte. É justamente nessa continuidade que nasce a verdadeira consistência, e será sobre essa força silenciosa que conversaremos no próximo capítulo da jornada Mente Flow 360. Vamos descobrir por que algumas pessoas permanecem firmes quando a motivação desaparece e entender
como a constância transforma a intenção em realização. Se esta reflexão fez sentido para você, compartilhe este programa com alguém que também esteja construindo uma nova fase da vida. A transformação ganha ainda mais força quando caminhamos juntos. Foi uma alegria estar com você em mais este capítulo. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua confiança, e principalmente pela decisão de continuar evoluindo. Eu sou Edmilson Silva, criador do método CVR, fundador do Mente Flow 360. Nos encontraremos no próximo capítulo da nossa jornada. Até lá, continue construindo todos os dias a pessoa que você nasceu para ser. Mente Flow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Rádio Empreendedora, a voz que desperta sua melhor versão. Mente gira o mundo, ciclo sem fim. Pensamentos claros, futuro em mim. Edmilson Silva, guia e farol, na estrada do saber sob o mesmo sol. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Coach da mudança, palavras leves. Terapeuta que mexe nas camadas breves. Reescreva o roteiro, faça sua meta. No horizonte amplo, a visão completa. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida.